No vídeo passado nós conversamos sobre a nossa vida como um traço e hoje a gente vai olhar para esse traço como uma jornada que a gente precisa trilhar com um alvo a conquistar. Mas eu quero te contar que às vezes a gente pode estar carregando coisas demais nessa mochila que pode nos atrapalhar ou também pode estar faltando suprimentos necessários que podem sabotar a nossa jornada. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou a Gisele Martinhago e você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! A palavra de Deus ela nos fala muito sobre caminho. Existem vários versículos bíblicos e eu quero conferir com você 3 que nos dão uma ideia do assunto que eu quero conversar com você hoje. Primeiro lá em João 14,6 diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante aqui que ele fala que ele é o caminho, ele não diz que ele é um caminho, ele não diz que ele é uma ótima opção, mas ele se coloca com exclusividade, eu sou o caminho. Depois em Mateus 7,14 ele diz assim: Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Ou seja, é um caminho é um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho que exige atenção, é um caminho que exige certos cuidados para eu não resbalar, para eu não cair do caminho, mas para eu continuar firme no caminho, porque Jesus disse que ele é estreito. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos diz que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. Então diz assim: Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Então ali está dizendo que nós somos peregrinos e estrangeiros. Estamos aqui só de passagem. Nossa casa não é aqui. A gente tem um caminho e a gente tem um alvo. É interessante perceber por essas 3 passagens que Jesus nos propõe a caminhar nele, com ele e para ele. Então ele é o caminho, ele é o nosso companheiro da jornada e ele também é o nosso alvo da jornada. Então a gente vai olhar para nós agora como peregrinos nesse caminho. E um peregrino, para ele ter sucesso na jornada, ele precisa ter uma mochila, uma bagagem. Ele não pode levar coisa demais, mas também não pode ficar faltando coisas essenciais. Então o excesso de futilidades, o excesso de coisas desnecessárias vai gerar um peso extra, vai gerar mais dificuldades. Mas também a falta de energia, a falta de suprimentos básicos, de utensílios, de equipamentos extremamente necessários também pode fazer uma falta enorme e de uma forma ou de outra sabotar a minha jornada. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma paradinha e verificar nossa bagagem. A gente já está na jornada, então a gente precisa parar e dar uma olhadinha nessa bagagem e perceber os excessos, e aí a gente tira esses excessos e fazer uma análise. Poxa, o que está faltando então? O que eu preciso incluir aqui na minha bagagem? Então a gente precisa fazer essa análise muito sincera do que está sobrando aí e do que está faltando. Então, cientes dessa necessidade de verificar a nossa bagagem e tirar algumas coisas e incluir outras, para a gente poder ter sucesso na jornada e garantir que a gente vai chegar no alvo, eu quero conferir aí com vocês algumas coisas essenciais. E é claro que aqui a gente está falando de uma jornada espiritual, então a gente não vai falar de garrafinha de água, a gente não vai falar de lanterna, enfim, a gente vai falar de coisas espirituais que tem a ver com a nossa alma, com sentimentos, com emoções, com a nossa vida de fé. Então confere comigo essa lista, eu quero fazer ela de forma bem didática com você. Então olha para as minhas mãos aqui, aquilo que a gente for incluir eu vou fazer assim, inclui na mochila, e aquilo que é para tirar fora a gente exclui, ok? Então a gente vai fazendo dessa forma bem didática, para a gente gravar bem o que a gente precisa colocar bastante dentro dessa mochila, o que a gente precisa com urgência tirar fora. Então segue aí comigo. Então a primeira coisa que a gente precisa incluir é fé em Deus. A fé em Deus é o início da jornada, não tem caminho, não tem Jesus, não tem caminho Jesus sem fé. Então a fé é essencial, essa fé que crê, né, que Jesus é o caminho e essa fé que crê que ele vai me capacitar a seguir no caminho. Então eu preciso incluir fé, é fundamental. E aí com isso, o que eu preciso excluir? Eu preciso excluir incredulidade, eu preciso excluir medo, eu preciso excluir dúvida. Então tudo isso eu preciso tirar, porque não dá para ocupar o mesmo espaço. Ou tem fé, ou tem medo, ou tem dúvida, ou tem incredulidade, isso pode atrapalhar muito a minha jornada. Outro item muito importante para a gente incluir é amor próprio. Isso mesmo, eu preciso me amar. Jesus disse para a gente amar o próximo como a gente ama a si mesmo.
Então a gente precisa se amar para conseguir amar o próximo. Com isso eu preciso excluir da minha mochila o quê? A autopiedade. Eu preciso parar de ter pena de mim, eu preciso me valorizar, eu preciso conhecer a minha identidade, quem eu sou para Deus, quem Ele é para mim, saber que Ele me ama, que Ele me valoriza e que eu posso fazer o mesmo comigo. Então inclui amor próprio e exclui autopiedade. Outro item muito importante é amor ao próximo. Eu preciso amar o meu próximo. E isso é um amor prático, que se doa, que serve, enfim. E com isso eu preciso tirar ira, ressentimento, várias coisas em relação ao meu irmão, para que eu consiga amá-lo. Esse item é fundamental. Jesus falou que sem ele não dá para caminhar com ele nessa jornada, que é o perdão. Inclusive ele disse 70 vezes 7. Tem gente que ainda fica fazendo a conta. Foi só uma brincadeirinha de Jesus para dizer, olha, é infinito, é quantas vezes for necessário. Então inclui perdão na mochila e tira aí ódio, vingança. E quando eu falo de perdão, é até perdão para si mesmo. Muitas vezes a gente precisa se perdoar, principalmente em relação ao nosso passado. Ah, se eu tivesse feito assim, ah, se eu não tivesse falado aquilo, ah, se eu não tivesse feito aquilo, não ajuda em nada. Então a gente precisa se perdoar, perdoar o nosso próximo sempre, todos os dias, para a gente poder seguir leve nessa jornada e ter certeza que o Senhor está com a gente. Porque lá na oração do Pai Nosso, se você se lembrar, Jesus disse, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu recebo perdão porque eu dou perdão. Então é um item fundamental, básico na nossa mochila. Não dá para seguir essa jornada em frente sem colocar perdão aí dentro da mochila. Outro item fundamental, perseverança e coragem. É um caminho árduo, é um caminho onde eu vou enfrentar muitos obstáculos, a vida é assim, mas na caminhada com Jesus a gente vai muitas vezes ter que enfrentar a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas falhas de caráter, o nosso temperamento, tantas coisas que a gente vai ter que aprender a colocar na cruz e para isso a gente precisa ter coragem. Então, perseverança e coragem é um item que a gente precisa incluir. Com isso, a gente vai excluir o quê? Covardia e desânimo. Não dá para desanimar, tem que se manter firme e também não dá para ser covarde, tem que ser corajoso para poder seguir em frente. Outro item para a gente incluir, esperança e força de vontade. E aí a gente exclui a preguiça e a procrastinação. Chega de deixar para frente, toma posição, o que precisa ser feito e aí a gente segue na jornada. Esse também é daqueles que não dá para fingir que não precisa, dizer, ah, talvez não seja tão importante assim, que é a humildade e a vontade de aprender. Eu preciso incluir isso, na minha vida todos os dias, reconhecer que eu não sei tudo, que eu tenho muito a aprender com o meu próximo, que eu tenho muito a aprender com a palavra, então eu preciso me dedicar, eu preciso estar com o coração aberto para aprender. Com isso, o que eu preciso tirar urgente? Orgulho e arrogância. Não dá para ser humilde, ter vontade de aprender e ser orgulhoso e ser arrogante. Achar que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que já leu a palavra o suficiente, o que tinha para aprender já sabe. Isso não é verdade. Então a gente precisa ter humildade e muita força de vontade para aprender, porque a caminhada com Cristo é isso. Inclusive ele disse assim, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é uma caminhada de conhecimento, vai gerando relacionamento, vai gerando intimidade. Então precisa haver um esforço da nossa parte nisso também. Esse item aqui é muito bom. A gente precisa incluir compaixão e misericórdia. E aqui volta meio parecido com o perdão. Eu preciso, em primeiro lugar, ter compaixão e misericórdia por mim mesmo. Sabe que às vezes a gente é muito duro com a gente, né? Então a gente precisa reconhecer que a gente é frágil, que a gente erra. Então ter misericórdia com a gente mesmo. Mas também ter isso com o nosso próximo. Porque às vezes a gente é muito duro com o próximo. É meio que assim... se eu errei, eu julgo as minhas intenções. Então eu penso, puxa, ele bem que podia compreender que não foi com essa intenção. Eu não estava num dia bom, de repente eu estava com TPM, falei demais, fiquei meio nervosinha. E a gente quer que a pessoa seja compreensiva com a gente. E aí quando alguém erra com a gente fala assim, não podia ter feito isso, eu não admito, não podia ter me falado isso. Não podia ter feito desse jeito, eu não aceito, eu não perdoo. Então isso é falta de misericórdia, é falta de compaixão. Então eu preciso dar aquilo que eu quero receber. Então eu preciso semear compaixão, eu preciso semear misericórdia, porque o dia que eu precisar, pode ter certeza que eu vou receber de volta. Então tira fora aí julgamento, condenação, para que você possa receber aquilo que você está dando, que é compaixão e misericórdia. Gente, esse item aqui tem que tirar da mochila urgente, que é a murmuração. Você sabia que um dos pecados que fez com que o povo de Israel ficasse rodando lá no deserto por 40 anos até chegar na Terra Prometida foi a murmuração? Sabe, é reclamar,
é não agradecer. Então aqui ficou muito claro, né? Eu tiro rápido, urgente, murmuração, reclamação. E o que eu vou incluir? Eu vou incluir gratidão. Eu sou grato nas pequenas coisas, nas grandes coisas, até pelos momentos difíceis, porque ali eu pergunto, Deus, o que tu queres me ensinar com isso? O que eu preciso aprender nessa situação? E eu sou grato porque tá difícil, mas o Senhor tá comigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ensinar algo, eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar a vencer essa etapa. Então aconteça o que acontecer, sair palavras de gratidão da nossa boca e tirar a murmuração, porque ela vai fazer com certeza a jornada ficar muito mais pesada. Esse item aqui é daqueles que muita gente faz assim, deixa para segunda-feira. Segunda-feira eu começo a dieta. Eu tô falando de qualidade de vida. Não dá para ser um peregrino, sabe? Que serve ao Senhor, que faz, que corre. Se você tá cansado, porque você se alimenta mal, porque você não bebe água, não pratica atividade física, você tá muito estressado, muito preocupado. Então, qualidade de vida, a gente precisa incluir na nossa mochila, urgente, para a gente ter saúde física, saúde emocional. Então, com isso eu tiro o quê? Correria, estresse, maus hábitos. Eu preciso incluir esses bons hábitos na minha vida, urgente na minha mochila, se eu quiser ter aí músculos fortalecidos para até correr na jornada, se assim for necessário. Gente, tá acabando, segura aí, falta só 2, mas eu sou apaixonada por esses 2. Presta atenção. O primeiro deles é contemplar o belo, é despertar em nós a sensibilidade. Às vezes eu vejo que a gente se encanta muito, sabe, com o mundo, assim, com as tecnologias, com as coisas novas que aparecem, tudo isso é muito legal, mas a gente perde a sensibilidade, sabe, para observar uma flor, para observar a natureza, os passarinhos, as folhas das árvores, enfim, toda a criação de Deus, nosso próprio corpo, que é algo maravilhoso, nossos olhos, cada detalhe do nosso corpo é um sistema preciosíssimo, o nascimento de uma criança, sabe, tantas coisas delicadas e que tem tudo a ver com Deus, assim, então a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. E para isso, o que eu vou tirar aí da minha mochila? Frieza, insensibilidade. Eu preciso tirar urgente, eu preciso aproveitar o caminho, eu preciso, no caminho, contemplar aquilo que vai surgindo no meu caminho, sabe? Contemplar com alegria, contemplar com admiração, né? Pelas coisas que Deus criou, pela criação dele, pelo grande criador que ele é. E por último, o que você precisa incluir aí na tua mochila são relacionamentos saudáveis. Então, assim, relacionamentos tóxicos, sabe? Pessoas que te fazem mal, que te põem para baixo, que ao invés de te dar uma palavra de fé, eu não tô dizendo que você precisa se afastar dessas pessoas, mas você precisa conseguir influenciá-las. E de repente, sim, no momento a gente precisa recuar um pouco. Você precisa mudar de cenário, mudar de pessoas, estar com pessoas que vão te edificar, que vão te abençoar, para que você fique mais forte. E aí, quando você estiver com essas pessoas que são um pouco mais difíceis, você consegue fazer a diferença ali, percebe? Então, não tô dizendo para você se isolar dessas pessoas. E também nada de se isolar e achar que é um caminho que você pode fazer sozinho. Você precisa de pessoas. A palavra diz que a Igreja de Cristo ela é um corpo e ela tem vários membros e cada membro é importante. E aí, fez sentido para você? Dá uma olhada no vídeo de novo, pega papel aí, vê o que você se identificou, que itens aí a sua mochila tá sobrecarregado para você tirar fora logo, não demora mais. E que itens você precisa incluir na sua mochila para você ter mais energia, para você ter mais força aí na sua jornada com Cristo. Já ia me esquecendo, ainda tô meio sem prática aqui, é tudo meio novo no YouTube, mas é muito importante que você deixe aquele like, que você faça um comentário, que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você se inscreva no canal, isso anima muito quem tá começando, é só o iniciozinho da jornada, eu tô muito animada, eu quero trazer ainda muita coisa para vocês aqui, eu me sinto muito feliz de poder estudar, poder fazer esse roteiro, poder definir o tema daquilo que a gente vai conversar, tô fazendo isso com muito amor. Esse é só o terceiro vídeo do canal, assiste aí os 2 da apresentação do canal, o vídeo anterior tá muito bacana também e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe!